Seja muito bem-vinda, seja bem-vindo. Hoje nós estamos começando o segundo módulo, é o primeiro episódio do segundo módulo da nossa série Vida Abundante, que é uma introdução à vida com Cristo, à vida cristã. E hoje o nosso assunto é o seguinte: é possível conhecer a Deus? É possível. Deus é tão distante, Deus é Espírito, eu não vejo Deus. Fala-se tanto de Deus, mas é possível conhecê-lo? É possível ao ser humano conhecer esse Deus, que é todo-poderoso, que sabe tudo, que é perfeito? E a resposta mais honesta que eu posso dar a vocês é o seguinte: podemos conhecer alguma coisa e dentro de algumas limitações. Porque nós não conseguimos conhecer no sentido de entender Deus. Podemos intuir a existência desse tipo de Deus, um Deus poderoso, um Deus bom, um Deus criativo, simplesmente observando a natureza. Qualquer pessoa que numa noite de inverno bem escura olhar o céu estrelado, ver o céu de inverno, que é o céu mais, onde o céu tem mais para mostrar para nós de noite, pode intuir a presença e a existência de um Criador, e um Criador que é pessoal, porque ele tem pessoalidade, porque ele tem estética, porque ele tem uma vontade, que isso é característica de pessoas. Podemos intuir isso a respeito de Deus observando a criação, observando o milagre através de um microscópio de ver a vida de uma ameba, que é uma coisa fascinante. Podemos, através da criação. Além disso, nós temos à nossa disposição o que nós chamamos a palavra de Deus, ou seja, a palavra escrita, a Bíblia, aquela coleção de 66 livros, sendo 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento, que nos fala daquilo que Deus deseja que nós conheçamos sobre Ele. E para, então, finalmente deixar mais claro ainda aquilo que nós podemos entender e conhecer de Deus, nós temos a vida, a presença entre nós do Emanuel, ou seja, do Deus conosco, de Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus. Por que que ele veio? Primeiro, para nos dar salvação, e segundo, para que nós conhecêssemos até onde nós podemos entender, até onde podemos absorver dentro da nossa finitude o que Deus quer que nós saibamos a seu respeito. O que Ele quer que nós conheçamos também através de Jesus sobre o nosso relacionamento com Deus. Isso tudo está disponível para todo ser humano, desde que ele tenha acesso à Bíblia e ao conhecimento da Bíblia através de igrejas ou de missionários ou do que quer que seja. Então nós podemos conhecer, mas há um limite. E é um limite que nos é dado pelo próprio Deus, que nos adverte o seguinte: olha, os seus pensamentos não são os meus pensamentos. Isso é muito importante para nós, porque tem horas que a gente simplesmente diz assim: olha, eu desisto, eu não entendo Deus. Quer ver um exemplo? Eu vou dar um exemplo que é muito comum entre nós, principalmente no começo da nossa jornada. Deus pega um determinado povo, a partir de Abraão, ele forma um povo, o povo judeu. Esse povo judeu
acaba sendo escravizado no Egito durante 450 anos, vem Deus, liberta do jugo da escravidão. Bom, primeira coisa, como é que Deus liberta o povo da escravidão? Ele joga pragas em cima do povo egípcio. Pragas que dizem, olha o meu poder, cuidado comigo, liberte o meu povo. Ele usa Moisés para chegar para o faraó e dizer, liberte o meu povo. De vez em quando o faraó até se titubeia, se entrega e diz, não, tá certo, eu vou deixar vocês. Mas logo em seguida ele se arrepende, não, ninguém sai daqui. Então, no fim, a última praga que Deus coloca sobre o povo egípcio é a morte de todos os primogênitos, de todos os filhos mais velhos, os primeiros filhos. Inclui o filho do faraó. Aí já a gente senta e diz, mas como é que Deus pôde fazer isso? Esses filhos eram inocentes, eram crianças, muitos eram bebês, como é que um Deus bom pode fazer isso? Ou então, mais tarde, nós vemos quando o povo judeu chega à fronteira, e a fronteira do país que Deus tinha dado para eles, que é Canaã, depois virou o país de Israel, e Deus diz para o povo, vocês vão entrar, vocês vão matar todo mundo. Vão matar todos os homens, mulheres, crianças, vão matar todos eles. Ele adverte, ele até dá uma explicação rápida, rasteira, diz, porque a maldade dele já ultrapassou todos os limites. Mas, gente, como é que nós podemos viver com Deus que diz que é bom e que mata crianças e mulheres que nada de mal fizeram contra o povo de Israel? Nós temos que encarar isso. E a resposta que temos que dar é o seguinte, primeiro, podemos inverter a pergunta e perguntar por que Deus é tão injusto a ponto de salvar um povo como o judeu dentro dessa raça humana que já se mostrava ser impossível já naquela época, há 2000 anos antes de Cristo, quanto mais agora. Mas não é isso só. A grande pergunta é, quem é que me deu o direito de questionar o Deus que criou os céus e a terra? E quem é que me dá o direito de perguntar se Deus é bom diante da cruz, com o seu próprio filho morto por minha causa, por sua causa, sangrando naquela cruz e morrendo lentamente ao longo de 6 horas de suplício? Quem somos nós para questionar a bondade de Deus? Então tome cuidado quando a gente fala sobre conhecimento de Deus, é que vai até um certo ponto. É o que Deus nos revela sobre si mesmo e sobre seu relacionamento conosco. Nisto nós podemos lançar âncora, nisto nós podemos nos firmar. Quando partimos do nosso próprio raciocínio em direção à filosofia sobre Deus, a querer entender mais sobre Deus do que está bem explicitado na palavra que nós lemos, registrado na Bíblia, nós nos damos muito mal. Pessimamente, porque nós deixamos de conhecer o nosso próprio lugar diante de Deus, de criatura diante do Criador, e de criatura que já foi melhor, mas devido ao pecado de Adão, tem a sua mente contaminada pelo pecado. Nós não raciocinamos na mesma frequência que Deus. É por isso que nós temos que nos apegar
a Bíblia no sentido de querer viver bem. Lembre-se que o título dessa série é Vida Abundante, que é uma coisa que Jesus nos prometeu. Eu vim para lhes dar vida e vida abundante. Essa vida abundante, ela vem da nossa conformidade com a nossa limitação, aceitar que não conhecemos Deus plenamente de forma nenhuma e aceitar então de que Ele é Deus e nós somos suas criaturas e devemos seguir as suas instruções para o nosso próprio bem. Como é que sabemos que é para o nosso próprio bem? Porque Jesus morreu na cruz por nós e Deus deu uma demonstração de amor, de misericórdia, de bondade para nós, que não temos mais o que questionar. É um cala-boca divino, sim. E é preciso que nós o aceitemos. Então, essa é a primeira coisa que precisamos saber sobre Deus. A outra coisa que nos surpreende em Deus é que Ele tem, na Bíblia, são descritas várias atitudes deles, vários componentes do caráter de Deus, são usadas palavras que descrevem atitudes e conceitos humanos, como bondade, misericórdia, Ele é justo, justiça perfeita, Ele é puro, Ele é perfeito, Ele é irado quando Ele tem que ter irado, Ele tem uma santa ira. Às vezes nós temos a tentação, ao estudar Deus, sobre Deus, de estudar pedaços dele. Vamos falar hoje sobre a justiça de Deus. Vamos falar hoje sobre a ira de Deus. Vamos falar hoje sobre a sua misericórdia. Mas uma das coisas que nós precisamos ter sempre em mente é que Deus é Deus completo o tempo todo. Sim, para conhecê-lo, talvez nós sejamos obrigados, por causa da nossa limitação na maneira de aprender e de compreender as coisas, de fatiá-lo que nem um salame. Mas isso é para a nossa capacidade de aprendizado, não reflete quem é Deus. Quando Deus é bom, Ele está sendo também perfeitamente justo. Quando Ele está sendo justo, Ele está sendo também perfeitamente misericordioso. Quando Ele está sendo totalmente completo o tempo todo. Isso é demais para a nossa cabecinha. Sinceramente, não dá para entrar na nossa cabeça. Dá para a gente ficar pasmo, e é por isso que a gente acaba dizendo, e a gente diz isso em nossos cultos, a nós cabe adorá-lo. Porque só Ele é digno de adoração. Isso é muito pesado demais para nós. A única reação que nós podemos ter é de adoração. É ficar boca aberta e confessar, eu não entendo, mas eu confio, porque Ele é bom. Esse Ele já mostrou. Toda vez que a gente tiver dúvida sobre se Deus é bom, voltamos para a cruz. Como disse Paulo em sua carta aos Romanos, no capítulo 5, porque Deus prova o seu amor conosco, em que Cristo morreu na cruz, sendo nós ainda pecadores. Deus morreu por pessoas ruins, você e eu. Deus morreu por pecadores. Deus morreu por pessoas que são inimigos de Deus, pela sua própria natureza. Sempre podemos confiar em Deus. Nem sempre podemos entender. Nós não podemos entender a morte de uma criança, nós não podemos entender um desastre que cai um morro em cima de 10 casas e mata 14 pessoas devido a uma chuva violenta. Nós não podemos entender por que o governante de um país resolve atacar outro e matar pessoas
que não tem nada a ver com a guerra, os tais civis. Nós podemos não entender porque Deus permite que haja tanta pobreza e miséria num país tão rico como o Brasil ou como os Estados Unidos. Podemos não entender muita coisa, mas podemos confiar num Deus que já nos mostrou o quanto nos ama. Temos também que conhecer uma faceta de Deus que é também difícil de justificar e difícil de entender. Esse Deus que nos ama não termina o seu gesto de amor na cruz conosco. Ao contrário, é o começo de um relacionamento conosco. Esse Deus que é perfeito deseja que nós nos sintamos adotados por Ele como filho, porque Ele diz: quem crê em Jesus é meu filho. É uma decisão dele, não é sua nem minha. Mas é impressionante que ele queira ter um relacionamento constante, amoroso, de pai para filho, com uma pessoa. Eu não sei quanto a você, mas quando aplico a mim, eu fico sem entender absolutamente por que Deus, que é tão perfeito, que página após página da Bíblia mostra a sua perfeição, quer ter um relacionamento com uma criatura tão abjeta, tão imperfeita como eu, ou talvez como você. Então, eu gostaria de deixar com vocês hoje essa ideia de um Deus que nós podemos conhecer, que podemos conhecer progressivamente, porque à medida que temos um relacionamento, nós vamos nos conhecendo melhor, nós vamos descobrindo coisas a respeito um do outro. Quanto a mim, Deus me conhece e não precisa desse relacionamento para me conhecer. Mas eu cresço na minha confiança e no meu desejo de viver segundo o que Deus quer para mim, à medida que eu desenvolvo esse relacionamento. E eu desenvolvo esse relacionamento de várias maneiras. Eu desenvolvo esse relacionamento lendo o que Deus tem para nós e pedindo a Deus que esclareça as coisas para mim antes de começar a ler, pedindo que o Espírito Santo de Deus que habita em nós já vamos chegar a isso mais adiante, me explique as coisas. Eu posso crescer nesse relacionamento através da oração, quando eu me abro para Deus, eu mostro tudo que está passando na minha cabeça para Ele. Não tem vestibular, não tem Enem, não tem nota mínima, eu posso ser absolutamente honesto com Ele, por uma razão muito simples, Ele já sabe. Então, o que Ele quer de mim é que eu me abra para Ele, que eu confie nele com todo o meu ser. Mas entendê-lo, não. Entenderemos mais algumas coisas quando estivermos na eternidade. Mas Ele será sempre nosso grande Deus, em quem podemos confiar sem entender plenamente, a quem podemos adorar sem entender plenamente, a quem devemos obedecer sem entender plenamente, e que nos traz a vida eterna, mesmo que a gente não a entenda. Eu gostaria de sugerir a vocês que lessem o Salmo 111, que vocês encontram no Antigo Testamento, e para uma discussão futura, em breve, duas perguntas. O que mais lhe impressiona sobre Deus? E o que é que você menos entende? Segundo, é possível conhecer a Bíblia e não conhecer a Deus? São duas coisas diferentes. Vamos conversar sobre isso da próxima vez que estivermos juntos.
Medite sobre isso. Hoje damos por encerrado, mas fica a saudade até a próxima reunião, até o nosso próximo encontro. Um abraço a todos.